Marcos 2, a partir do versículo 36, e Marcos 3 até o versículo 6. Dois momentos, duas situações que tratam de um assunto muito importante para nós, enquanto cristãos, que é a questão do dia, chamado dia do sábado, que na realidade, na nossa prática, é o domingo. E Jesus, então, trata desse assunto numa situação de conflito, com os fariseus. Eu sempre digo que os fariseus eram um grupo de pessoas muito bem intencionadas e muito conhecedoras da palavra de Deus. Então, eram pessoas que tinham um bom propósito, mas estavam governadas por um princípio muito equivocado, que era um nacionalismo, né? Um nacionalismo misturado com perfeccionismo doutrinário. Quando essas coisas se misturam, normalmente o resultado não é bom. O fato é que o povo da Judéia, né, naquele momento, né, no ministério de Jesus, quando ele caminhou por aquelas terras, eles tinham passado por uma série de experiências muito difíceis, muito custosas, muito desagradáveis, sob domínio de outras nações, especialmente nações que defendiam a helenização da Judéia. Eles queriam que aquele território se tornasse parte do mundo da civilização grega. Chegaram, inclusive, a profanar o Templo de Jerusalém. Sacrificaram uma porca no altar do Templo de Jerusalém. É uma coisa que poderia acontecer na mente de um judeu, né? Um animal considerado imundo, impuro, ser sacrificado no altar do centro do culto a Javé. Aquilo para eles era o fim do mundo. E com muita luta, com muito sacrifício, eles conseguiram expulsar essas tropas que dominavam Jerusalém, chegaram a dominar Jerusalém e querendo impor uma determinada religiosidade, né, um sistema, uma civilização grega ao povo judeu, e conseguiram então purificar o templo. Para isso existe até hoje a festa de Hanukkah. É uma festa que acontece no mês de dezembro, uma festa com muitas luzes. Eles chamam até de Natal judaico, não tem nada a ver com o nosso Natal. É por causa das luzes. Celebra a purificação do Templo de Jerusalém. E a partir dali eles fizeram então um esquema de exigir das pessoas o cumprimento de todos os preceitos da lei, lá do Levítico, lá do Antigo Testamento, como uma forma de garantir que a religião de Israel ficasse íntegra, fosse exercida com perfeição pelo povo de Deus. E um dos pontos onde havia mais exigências era justamente no repouso semanal, o repouso do sábado. Então, de acordo com essa legislação, havia 39 atividades que eram proibidas durante o dia de sábado. A principal delas era acender fogo. Não se podia acender fogo no dia de sábado. Você olha assim, acender fogo para quê? Não é? Mas pense numa coisa.
Como é que você faz para cozinhar? Preparar alimento. Não é? Tem que acender uma fogueira, ainda mais naquela época que era fogão a lenha. Então, qualquer coisa relacionada a preparo de alimentos, pão, sopa, carne, qualquer coisa, não era feito no sábado. E até hoje, os judeus mais ortodoxos evitam usar aparelhos elétricos. Por quê? Porque quando você liga um aparelho elétrico, se você reparar, por exemplo, às vezes no interruptor de luz, você acende uma luz, você pode notar que tem uma faíscazinha que aparece ali na hora. Quando você coloca uma tomada assim, um plug na parede, não aparece um foguinho assim. Até esse foguinho, ele é, até hoje, na tradição judaica, é proibido. Então, você não usa aparelhos elétricos no Shabat judaico. Mantém essa proibição até hoje. Então, telefone, rádio, essas coisas, eles também não usam. Né? Então, caminhar, então, você tinha que ter lá aquele aparelhinho, né? Para medir a quantidade de passos, né? Porque você tinha que contar quantos passos você estava dando. Se passasse de uma certa quantidade, você já estava violando o sábado. Você podia atravessar a rua ali e voltar, não muito mais do que isso. Então, tudo que tinha a ver, né, com a vida diária, no sábado era bastante restrito. Tudo isso para garantir uma observância perfeita, uma observância socialmente aprovada da lei de Deus. Tudo prescrito. A questão é que o sábado não foi instituído pela lei judaica. O sábado, se vocês forem lembrar, ele foi instituído pelo próprio Deus no ato da criação. Em 6 dias, Deus criou o mundo, fez toda a sua obra. E está lá registrado no livro do Gênesis, no 7º dia, Deus descansou. Veja só que coisa interessante, né? Deus descansou. E esse mesmo preceito, esse mesmo direito, ele estendeu também para o ser humano. Também para o ser humano. Que, após 6 dias de trabalho, tivesse um dia de descanso. Qual o sentido mais profundo desse preceito, dessa lição que Deus nos dá a partir da criação? É que não é possível a gente viver naquele ritmo 7 por 24, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é possível. As pessoas precisam descansar, as coisas precisam descansar, a terra precisa descansar. Era esse o fundamento que Deus quis mostrar para o ser humano criado, quando ele mesmo institui esse descanso, o descanso do sábado. Correto? Até quando o povo de Deus peregrinou através do deserto do Sinai, período em que Deus mandava o maná. Esse maná era recolhido todos os dias pela manhã nos lugares onde eles estavam acampados. No 6º dia era mandada uma porção dobrada. Para quê? Para que no 7º dia eles não precisassem sair para colher, porque não ia ter maná nesse 7º dia. Eles então não iam precisar ter o trabalho de colher o maná no 7º dia.
Muita gente no sexto dia, vendo que tinha uma quantidade a mais, aproveitou e consumiu tudo, contando que no sétimo dia ia ter mais, ia ter a porção normal de todos os dias. Esses acabaram tendo problema, porque passaram fome naquele sábado, porque não veio. Deus tinha avisado para eles, olha, no sábado não tem. Por isso eu vou mandar para vocês porção dobrada no sexto dia, para que vocês possam então ter para 2 dias seguidos. Quem não respeitou o sábado, ou quem esperou que Deus não respeitasse o seu próprio descanso, acabou passando fome naquele dia. Até que aprendesse então a seguir nesse ritmo de vida. Não é? O negócio é que o ser humano tem o poder de estragar até as coisas boas que Deus faz, né? Esse era o problema. Durante a escravidão do Egito, não havia dia de descanso. Era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tinha que fazer ali as obras faraônicas, essas as verdadeiras obras faraônicas, né? Pirâmides, mausoléu, esfinge, tudo que tinha lá para ser feito. Os povos escravizados no Egito tinham que trabalhar diretamente. E quando Moisés então chega no Egito, sendo porta-voz do povo de Deus diante de Faraó, que ele conhecia desde criança, onde ele tinha sido criado, né, na corte de Faraó, ele apresenta exatamente essa exigência. Ele diz, olha, o nosso povo precisa de um dia de descanso. Nosso povo precisa parar, porque nós queremos adorar o nosso Deus. E aí a gente vê então a verdadeira finalidade desse dia de descanso. É um dia em que a gente se abstém do trabalho, das preocupações, do estresse, das coisas produtivas, e vai então ter um dia para o descanso do corpo, mas também para estar na presença de Deus. Essa foi a exigência de Moisés, que Faraó negou. Faraó não quis conceder e ainda aumentou a carga de trabalho, ainda piorou as condições de trabalho, dizendo, vocês estão ociosos, são um bando de preguiçosos, não é? Mas o Senhor Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito com o braço estendido, com mão forte, e essa exploração acabou, e aí o povo de Deus pôde viver de acordo com o plano de Deus para a sua vida, tendo tempo de trabalhar, mas tendo tempo também de repouso, de descanso e de comunhão com Deus, porque era esse o espírito do dia de descanso. Acontece que mesmo hoje nós muitas vezes transformamos esse dia de descanso num dia de muito trabalho também, né? Às vezes o domingo é justamente o dia em que muitos pastores, por exemplo, têm uma sobrecarga de trabalho, né? São 2, 3 cultos na igreja, mais visita doente, mais tal. O pessoal carrega esse dia de descanso justamente com um monte de atividades, né? Quando o espírito do dia de descanso é descanso e comunhão com Deus, não é? É um pouco difícil para nós, principalmente aqui e especialmente no Ocidente, a gente
aprender a descansar. Aprender a descansar. A gente vive tanto sob a pressão da produção, não é? E especialmente hoje que você é bombardeado por informações, por demandas, por coisas o tempo todo, muitas vezes para nós é difícil a gente se desligar uma vez por semana para ter esse período de se recarregar, de se restabelecer, não é? E se alimentar da presença de Deus. É esse o espírito, né, do domingo. Às vezes existe também, né, a demanda do lazer, não é? O próprio domingo, né, eu intitulei assim na chamada deste culto, né? Domingão. Domingão de quem? Na televisão, por muito tempo, né, foi Domingão do Faustão, né? Eu reparei que depois que o Faustão saiu da Globo, continuou sendo Domingão. Mas eles tiveram cuidado de colocar lá, não Domingão do Hulk, é Domingão com Hulk. Não é? Porque para a programação ali, o Domingão era do Faustão. Como se o domingo tivesse um dono. O dono do domingo é o nosso Deus. Nós somos uma das línguas onde esse dia, domingo, tem essa marca do Senhor. Grego, né? Grego Kyriake, de Kyrios, dia do Senhor. E domingo, Domenicus, do latim, domingo. Em outras línguas, é o dia do sol. Em inglês, em japonês, né? E outras línguas, muitas línguas, é o dia do sol. O italiano também, Domenica, né? Estou lembrando aqui. Dia do Senhor. Claro que nós temos direito no domingo ao lazer. Claro que nós temos direito ao convívio da nossa família, porque muitas vezes a gente sai de manhã cedo e volta à noite, mal troca uma outra palavra com os filhos, né? Conversa um pouco mais com a esposa, com o esposo, né? Com os filhos esse contato às vezes já fica difícil, porque às vezes o filho tem que dormir cedo, porque vai para a aula cedo também, não é? Então, domingo é esse momento da gente estar se reintegrando à nossa família. E é um momento também da gente estar vivendo comunitariamente a nossa fé, da gente estar se encontrando com os irmãos e as irmãs na nossa igreja, da gente resgatar nosso pertencimento ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Por isso que é importante a gente se divertir, é importante a gente se desligar, na medida do possível, de tudo que tem a ver com trabalho, com produção, com demanda, com dinheiro, com essas coisas. E dar atenção ao outro, dar atenção à família, dar atenção a nós mesmos, porque muitas vezes a gente não tem tempo nem de estar consigo mesmo, né? Até com a gente mesmo fica difícil a gente ter esse momento, né? No texto que nós lemos, vemos duas situações. A primeira, dos discípulos, Jesus junto com os discípulos atravessando um campo de trigo. E durante a travessia, quebrando algumas espigas, ou para abrir caminho, ou também para se alimentar. Eles pegavam aqueles grãozinhos de trigo e iam mastigando.
aquilo era interpretado como colheita, como se eles estivessem ali realizando uma ação produtiva, algo assim, né? Uma prática do agronegócio. Eles estavam tecnicamente colhendo espigas, coisa que era proibido de acordo com a lei do sábado. Eles estavam se sustentando, estavam matando a fome. Não é? Estavam cuidando do próprio corpo. Todo mundo sabia que não era nada a ver com produção, eles não iam ganhar nada com aquilo, a não ser a sua própria subsistência. E ninguém pode proibir isso a uma pessoa. A própria lei, lá no Antigo Testamento, dizia o seguinte: não amordaces o boi que debulha. Vamos traduzir essa frase. Não amordaces o boi que debulha. As colheitas dos cereais, para tirar os grãos, né, das espigas, que era então debulhar as espigas, eles usavam lá um maquinário que era puxado por animais, parecido com o que tinha aqui no Brasil, por exemplo, para moer cana, né? Você tinha lá aqueles bois que rodavam lá, uma haste, né, um engenho, para fazer o moedor de cana funcionar, né? Então tinha aqueles bois lá que trabalhavam naquilo, a mesma coisa acontecia em Israel, não é? E o boi, vendo aquela palha toda que ficava no chão lá, de vez em quando ele ia lá e comia um pouquinho daquela palha, das espigas e tal, não é? Se a gente começar a entrar num esquema assim de produção com máxima redução de custo, então esse boi está dando prejuízo. Não é? O boi está dando prejuízo, ele está consumindo uma coisa que potencialmente pode ser aproveitada de outra forma, então vamos amordaçar o boi para ele não aproveitar aquela sobrinha que tem ali. Isso era considerado uma crueldade, dentro da própria palavra de Deus. Por isso tem esse texto. Não amordaças o boi que está lá te ajudando a trabalhar alguma coisa. Da mesma forma que ele dizia que quando era feita a colheita das espigas, as espigas que caíam no chão não eram para ser catadas, para ser colocada no carro, não. Deixa ela lá, porque às vezes as pessoas que não tinham terra, que não tinham recursos, iam lá e pegavam a sobra das espigas e se alimentavam delas. Havia um sentido social na lei de Deus que, ao que parece, aqui na lei dos fariseus não havia espaço nem para isso. Não é? Então era um rigor, uma coisa que ultrapassava e ignorava o verdadeiro propósito do preceito do sábado, né? Uma outra situação que nós lemos é a da pessoa doente. Aquele homem estava lá na sinagoga com uma das mãos atrofiada, e Jesus vê aquela situação e chama aquele homem e olha então para aquelas pessoas que já estavam observando Jesus com um olhar crítico, um olhar condenatório. E ele então questiona e diz: olha, o que é certo fazer no sábado? É certo fazer o bem ou deixar de fazer, deixar as pessoas com os seus problemas, com as suas deficiências, com o seu na sua condição, sendo que está ao nosso alcance fazer o bem, está ao nosso alcance ajudar aquela pessoa. Porque fazer o bem muitas vezes dá trabalho. Às vezes é trabalhoso.
trabalhoso, não é? Envolve caminhar, envolve gastar dinheiro, envolve uma série de coisas, né? Para ajudar outra pessoa. Tecnicamente, na lei do sábado, não podia. Então Jesus desafia aqueles homens: olha, eu vou curar esse homem aqui, porque não é possível, no dia consagrado ao Senhor, largar uma pessoa à própria sorte, quando podemos restabelecer o seu corpo, restabelecer a sua dignidade, libertar a pessoa. Então esse é outro propósito, é outra finalidade do sábado, é a gente poder se dedicar ao outro, é a gente poder assistir o outro, é a gente ter a sensibilidade de abençoar a vida de outras pessoas. Não há lei que proíba isso, dia nenhum, especialmente no dia do Senhor. Então essas lições que Jesus nos ensina nesses dois episódios, né, do Evangelho de Marcos, né? O teólogo Karl Barth, ele definiu o dia do Senhor como o dia da graça de Deus. O dia para desfrutarmos da graça de Deus, o dia para compartilharmos a graça de Deus, para que a graça de Deus, através de nós, ela chegue em outras pessoas também. Então esse é o verdadeiro espírito do domingo. Mas não vamos nos esquecer que o domingo é do Senhor e a gente precisa também se encontrar no seu templo. Nós precisamos, para a nossa saúde espiritual, adorar o nosso Deus, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos alimentar da sua palavra e num domingo como este, que faremos daqui a pouco, nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo por meio da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor. É para isso que existe o domingo. Vamos repensar, né, na nossa vida o sentido que os domingos têm tido. O que a gente tem feito nos nossos domingos? A quem nós temos nos dedicado? Tem sido para nós o dia da graça de Deus na nossa vida? Essa é a reflexão que eu quero convidar a todos e todas a fazer a partir de agora, à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor do domingo, o Senhor do nosso repouso sabático, hoje e sempre. Amém? Vamos lembrar também do nosso compromisso, né, com a manutenção desse ministério, com a palavra do apóstolo Paulo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Que Deus esteja nos abençoando e que cada um de nós possa contribuir da melhor forma para a obra do seu reino, através do nosso ministério, através das nossas igrejas. Amém? Vamos então nos preparar agora para participar da Santa Ceia do Senhor. Eu convido a que tragam então os elementos para a nossa mesa.